capítulo 5, versículo 9, da carta que São Paulo escreve aos Romanos. Ali está a resposta. Não. Capítulo 5, versículo 9. Portanto, muito mais agora que estamos justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Do que nós somos salvos? Da ira. Da ira de quem? De Deus. Então Deus nos salvou do quê? O que você acha que é a ira de Deus? Sabe do que Deus nos salvou? Alguns falam, nos salvou do capeta, nos salvou do... Não. Do pecado. Olha, você pode falar, mas não é bem do pecado. Entendeu? Na verdade, é a consequência do pecado. A consequência do pecado é isso aqui. Ele, fomos salvos por ele da ira. Sabe o que é a ira de Deus? É Deus mesmo. Sabe do que Deus nos salvou? Dele mesmo. É esquisito falar assim? Quantas vezes vocês já escutaram essa pregação? Entende? Olha, ninguém fala isso. Muito raro. Deus nos salvou dele mesmo. Aqui está escrito na Sagrada Escritura. O que vocês acham que é a ira de Deus? Que é um raiozinho que sai do trono de Deus? Não. A ira de Deus é Deus mesmo. Aí você vê aquela definição. O que é o inferno? Aí a ausência de Deus. Não. O problema do inferno, o inferno é inferno porque Deus não está lá. Não. O inferno é inferno porque Deus está lá. Esse é o problema, entendeu? Entende? Esse é o problema do inferno. Outro dia falando com o pessoal, você, mas então Deus está lá, mas então é porque a gente não pode encontrá-lo? Não, o problema é que a gente encontra ele. Esse é o problema do inferno. Entende? Esse é o problema do inferno. Só que Deus está lá em forma de justiça. E a ira dele é descarregada sobre você pelos séculos, dos séculos, dos séculos, dos séculos. Entende? Este é o problema do inferno. Entende? Sim, mas o inferno é a ira de Deus derramada pelos séculos, dos séculos, dos séculos em cima de você. Entende? Por quê? Porque Deus, ele fez uma ação de um infinito amor em seu favor, em nosso favor, entendeu? E o que nós fizemos para retribuir? Entende? Porque na verdade, prestem bem atenção numa coisa que é muito séria. Não existe nenhum ser humano na face da terra que mereceria a salvação. Nem Nossa Senhora. Nenhum ser humano. Porque ela também foi salva, entende? Ela também foi salva por Cristo. Ela foi preservada do pecado original, é verdade? Mas pelos méritos de Cristo. Se Jesus não tivesse vindo ao mundo, nenhum de nós poderia se salvar. Ninguém. Não existe ninguém que tenha moral, que tenha mérito suficiente para poder ir para o céu. Todos. A carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, um pouquinho atrás disso aí, vai dizer o seguinte: com efeito, todos pecaram e se privaram da glória de Deus. Todos pecaram e se privaram da glória de Deus. Um pouquinho antes, no versículo 10, diz o seguinte: não há nenhum justo, não há um sequer, não há um só que tenha inteligência, não há um só que busque Deus. Extraviaram-se todos, e todos se perverteram. Não há um só que faça o bem. Um sequer. Mas ele não está falando ainda do passado? Minha filha, isso aqui é Novo Testamento. Romanos. Entendeu? Até agora eu não usei nenhuma passagem do Antigo ainda. Novo Testamento. Novo Testamento. Aqui, São Paulo falando. Carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 9. E depois capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram. Todos pecaram e se privaram da glória de Deus. Entende? Ninguém recebeu? Ninguém. Nenhuma pessoa. Nenhuma pessoa. Nem o padre. Nem Nossa Senhora. Entendeu? Nem o padre. Entende? Eu sou merecedor do mais profundo do inferno. Se não for. Sim. Não pensem que são termos assim exagerados. Que é assim para poder causar impacto. Não é. Isso é o que a Sagrada Escritura nos fala. Entende? E eu creio na Bíblia. Eu creio na palavra de Deus. A palavra de Deus diz o quê? Entende? Que nós somos um imundície. É isso. Que nós somos merecedores da ira de Deus. É por isso que nós devemos assim glorificar a Deus demais. Sabe? Sabe por quê?
Porque nós, por nós mesmos, somos merecedores do mais profundo inferno. Todos! Mas o que acontece? Porque Deus nos amou. Ele veio em nosso auxílio. Entende? Ele veio em nosso auxílio e ele sacrificou o seu próprio filho em nosso lugar. Entende? Então nós somos salvos pela graça de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus manifestada em Jesus Cristo. Entende? Mas em uma catequese, depois que éramos crianças, podemos dizer que Deus mandou Jesus para nos salvar do pecado. Se eu vou explicar. Você deve falar a palavra mais séria para que se compreenda depois, nos salvar do inferno. Não é substituir o pecado, né? Nos salvar do inferno. Agora, depois de um tempo que eles tiverem capacidade de compreender, entendeu? Então eles vão entender que o inferno, o que é? É a ira de Deus derramada em cima de nós, porque é isso que diz a Bíblia. Entende? É a ira de Deus derramada em nós pelos séculos dos séculos. Certo? Aí você pega lá, a mesma carta dos Romanos, um pouquinho atrás, no capítulo 1, versículo 18. O que diz ali? A ira de Deus se manifesta do alto do céu contra toda impiedade e perversidade dos homens, que pela injustiça aprisionam a verdade. A ira de Deus se manifesta do alto do céu contra a impiedade e perversidade dos homens. E olha, no versículo 28, melhor falando, versículo 28 diz assim: como não se preocupassem em adquirir o conhecimento de Deus, Deus os entregou aos sentimentos depravados, e daí o seu procedimento indigno. Entende? Não se preocupassem em adquirir o conhecimento de Deus. Quem fala assim, não, é que as pessoas não sabem, as pessoas são ignorantes, as pessoas. Mas não sabem por quê? Por que não sabem? Entendeu? A gente pode dizer assim, nós padres temos uma grande culpa, os padres e bispos especialmente, uma grande culpa por não ensinar ao povo tudo que o povo precisa. Entende? Mas o povo tem culpa também, porque as pessoas têm acesso à palavra de Deus. Quem quisesse aprender, tem catecismo, tem vídeo, tem os documentos da igreja, entendeu? Por que não busca? Por que não tem interesse pela verdade? Olha o que está dizendo. É culpado. Como não se preocupasse, não se importasse, não tivesse interesse em adquirir o conhecimento de Deus, Deus entregou-os aos sentimentos depravados. Depois, lá embaixo diz assim, olha, apesar de conhecer o justo decreto de Deus, versículo 32, apesar de conhecer o justo decreto de Deus, que considera dignos de morte aqueles que fazem tais coisas, não somente as praticam, mas também aplaudem os que as cometem. Dignos de morte. Você senta aí, fica aqui. Peraí. Então, entende? Agora, por que a coisa é tão grave? Atenção. Por que é tão grave? Porque o amor de Deus foi muito grande em nosso favor. O que Deus fez por nós, entende? O que Deus fez por nós supera qualquer capacidade de imaginação. Porque Deus não apenas nos livrou do inferno, Deus nos deu a graça de participar na felicidade dele. Deus nos adotou como filhos, entendeu? E agora, tudo isso só foi possível por quê? Porque alguém morreu. Porque alguém foi sacrificado. Aqui que está o grave da questão. Vocês entendem quanto amor é necessário para que um pai sacrifique o seu filho? Olha, vocês que são pais e mães, entende? Talvez vocês fossem capazes de morrer por alguém. Eu posso dizer por mim também, talvez eu fosse capaz de dar vida por algum de vocês, entendeu? Fosse capaz de morrer por alguém para salvar alguma pessoa. Mas, olha, sinceramente, eu acho que o meu amor não é suficiente para pegar e matar algum dos meus filhos. Entende? Você poderia talvez dar a vida para alguma pessoa, mas você teria coragem de sacrificar o seu filho? Não. Pegar e matar? Não. Está entendendo? Quanto amor que é necessário para você sacrificar o seu filho por causa dos outros? E ainda mais se aqueles outros, se fosse alguém bom, né? Alguma pessoa boa, muito boa, mas boa demais. Né? Mas e se aquela pessoa for alguém que não presta? Um bandido, um assassino, entendeu? Um pedófilo, um ladrão, um mentiroso, um político. Entendeu? Entende? Você teria coragem de sacrificar o seu filho? Não. Entende o que Deus fez por causa de você? Está entendendo? Deus fez isso por nossa causa. O filho dele que é puro, santo, perfeito. Deus sacrificou por nós quando nós éramos pecadores. Quando nós estávamos no pecado, Deus sacrificou ele por nós. Agora, entende o porquê da ira de Deus?
Quer dizer, o que acontecerá com a pessoa diante de Deus no dia do julgamento? Você sabe o que Deus fez com o filho dele? Pega Isaías 53 para vocês entenderem. O que Deus fez com o filho dele? Por nossa causa. Aí vocês vão entender o que eu estou falando. Isaías 53. Isaías 53 é a descrição do servo sofredor. Isaías 53 fala sobre o que aconteceu com o Cristo. Aí, Isaías 53. Sabe o que Deus fez com o filho dele? Aqui, ó. Olha. Versículo 3. Era desprezado, era a escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto por nojo, né? Era amaldiçoado. São Paulo fala na carta dele que Jesus tornou-se maldição por nossa causa. É uma palavra muito forte, mas é isso que nos diz a Escritura. Cristo tornou-se maldição por nossa causa. Entende? Olha aí, o que aconteceu com ele? Era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Em verdade, o que aconteceu? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. E nós o considerávamos, o reputávamos como um castigado, ferido por Deus, humilhado. Ferido por quem? Por Deus. O próprio Pai. Entende isso? Olha, mas ele foi castigado por nossos crimes. Aqui. E esmagado por nossas iniquidades. Esmagado por quem? Esmagado por quem? Pelas nossas imagens. Sabe por quem ele foi esmagado? Olha, veja aí o versículo 10. Veja por quem que ele foi esmagado. Aprove ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento. Quem é o Senhor? O Pai. Deus, o Pai. Quem esmagou o Cristo? O próprio Pai. Vocês estão entendendo o que aconteceu? O próprio Pai esmagou o seu filho. A gente pode até começar a pensar assim, mas o pai fazer isso com o filho? Entende? A gente pode ter, tem pessoas que não entendem o que diz a passagem e começam a ter uma ideia assim até negativa, né? Mas como é que pode o pai, ali diz aprove? Sabe o que é aprove? Agradou ao pai esmagar o seu próprio filho por meio do sofrimento. Entende? Você fala, mas como é que um pai pode fazer isso com o filho? Não é possível. Mas então será que o pai não amava o filho? Amava infinitamente. Mas aí é que você tem que ver o que Deus fez em seu favor. Entende? O amor não é só do filho que deu a sua vida por nós. O amor é do pai que sacrificou o seu filho por nossa causa. Por isso que o evangelho escrito por São João, no capítulo 3, versículo 16, capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: Deus, Pai, amou de tal forma o mundo que lhe deu o seu filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entende? É preciso um amor muito grande, um amor imenso, infinito, para que se possa sacrificar o seu filho, o seu próprio filho, para salvar essa cambada que somos nós, essa imundície que somos nós, entendeu? Agora entendam o grande amor do Pai por nós, como ele então sacrificou o seu próprio filho. Agora, o que acontecerá, portanto, se nós que fomos salvos por este sacrifício de amor do Pai e do Filho, se nós então rejeitarmos este amor de Deus, a salvação que nos é oferecida em Cristo, o que acontecerá conosco? Sabe o que acontecerá conosco? Peguem a Bíblia, Evangelho escrito por São João, capítulo 3. Evangelho escrito por São João, capítulo 3, versículo 36. São João, capítulo 3, versículo 36. Interessante que um pouco antes, no versículo 16, diz aquilo que eu falei, né? Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá? Aí no versículo 36, São João, Evangelho, capítulo 3, versículo 36, diz o seguinte: aquele que crê no Filho tem o quê? A vida eterna. Quem não crê no Filho
Não verá vida, mas sobre ele pesa o quê? A ira. Estão entendendo? Quer dizer, é isso. Aquele que crê, quer dizer, aquele que crê no Filho que o Pai enviou para nos salvar, então ele terá vida eterna. E crer não significa só dizer, Jesus é o Senhor. Não é só isso, não. Crer significa acolher e colocar em prática. Entende? É mais do que apenas um gesto da inteligência. É algo que se mostra com a vida. Entende? A evidência de que eu creio é quando então a minha vida é transformada. É orientada para a realização da vontade de Deus. Se eu continuo no pecado, eu posso até ter entendido que Jesus é Deus, mas eu não dei a mínima importância para isso. Eu estou insultando a Deus, porque reconhecendo-o como Senhor, não o adoro, porque não estou aderindo, não estou abraçando os seus mandamentos, não faço o esforço de obedecê-lo, fazer aquilo que ele manda. Então o que diz aqui? Aquele que crê em mim, aquele que crê no Filho, terá vida eterna, mas aquele que não crê, não terá vida, será condenado. E a ira, o que acontecerá com ele? A ira de Deus pesará sobre ele. Entendeu? Agostinho disse que aquele que crê em Jesus e não adora torna-se igual aos demônios. É verdade. Crê e não adora. Exatamente. Você Agostinho falou isso. Quer dizer, se você crê em Cristo, mas não obedece, entende? Você é igual aos demônios, que também creem e tremem, diz São Tiago, mas não obedece. Entende? Entre você e um capeta não tem diferença nenhuma, a não ser que o capeta não tem corpo, só isso. É por espírito. Entende? Mas quando você diz, eu creio em Cristo, e não obedece, você é igual ao diabo. E por isso vai ficar junto com ele para sempre no inferno. Entendeu? Mas é isso, irmãos. Não é outra coisa. Não pense que isso é exagero de retórica, não é. Esta é a realidade. Entende? O que ele diz aqui a palavra de Deus? Quem não crê, o que vai acontecer? Quem não crê, olha, não será salvo. E o que acontecerá? A ira de Deus. Veja lá, de novo. Veja, de novo, né? No capítulo 6, versículo 9. Não precisa pegar não, só lembra. O que aconteceu? Jesus, pelo sangue de Cristo, nós fomos salvos de quê? Da ira. Pelo sangue de Cristo fomos salvos da ira. Entendeu? Mas se nós não crermos, nesse sentido, rejeitarmos a ação do amor de Deus em nosso favor, entende por que será tão pesado o negócio? Porque, olha, o que Deus fez em nosso favor, e nós simplesmente tratamos como se fosse nada. Uma vez eu dei aqui um exemplo para vocês, né? Mas eu acho que não estava aqui. Então, imagine só você, né? O que você faria? Quais seriam os seus sentimentos? Se você fosse lá no hospital, tivesse lá umas pessoas lá, que estavam muito graves e iam morrer, né? Um precisava de um rim, outro precisava de um coração, precisava de sangue, precisava de medula, etc. Aí você queria fazer alguma coisa para aquelas pessoas, entende? E aí, mas você o que pode fazer? Ele precisa de doação dos órgãos. Aí o seu filho está com você, o seu filho diz, olha, se quiser eu posso fazer isso por eles. Aí você fala, você faria isso por eles? Você então consente, você sacrifica o filho que você tanto ama, entende? Imagina, você vai matar o seu filho para salvar aquelas pessoas, entende? Então, você vai matar, você ama o seu filho, mas você quer salvar a vida daqueles ali. São numerosas pessoas que serão beneficiadas pelo sacrifício do seu filho. Imagina que você faça isso, então você tenha coragem, amor suficiente para fazer uma coisa dessa. De pegar então sacrificar o seu filho para salvar um. Então vai um olho para um rim para outro, o coração para outro, a medula para outro, o sangue para outro, etc. Então, você salva aquelas pessoas. De repente aquelas pessoas recuperam a saúde. Estão ali bem de saúde, né? Então, e aí eles se viram para você e dizem, você é um otário. Não pedi para você fazer isso. O problema é seu. Estou dando para você. Quais seriam os seus sentimentos em relação àquelas pessoas? Sabe? Quais seriam os seus sentimentos? Entende? Em relação àquelas pessoas. Agora imagine o sentimento do pai em relação àqueles que desprezam o que receberam. Porque o que Jesus fez por nós foi muito mais do que este gesto aí, que algum de vocês poderia fazer em benefício de outro, mesmo sacrificando a vida de um próprio filho. Entende? Imagine, no dia do seu juízo, no dia do seu julgamento, o Pai eterno, ele te apresentará, entendeu? O filho dele, todo dilacerado, todo arrebentado, crucificado por sua causa. E se você tiver morrido fora da amizade com Deus, tiver feito isso que Jesus fala, né? Se não tiver crido nele, entende? O Pai apontará para você e dirá, desgraçado, desgraçada, entendeu? Veja o que eu fiz com meu filho por tua causa.
Veja o que eu fiz com meu filho por tua causa, como eu o sacrifiquei para te livrar da condenação. Mas tu não acreditaste nele, tu não o amaste, tu não buscaste viver de acordo com os seus fundamentos. Ide maldito para o fogo do inferno. Tem pessoas que falam, Deus não manda ninguém para o inferno. Quem disse isso? Pega a palavra de Deus e diz o que fala. E veja o que fala. Lá em São Mateus, no capítulo 25, versículo 41. Deus diz, ide malditos para o fogo do inferno. Lá em São Lucas, quando Jesus fala, não tem mais aqueles que matam o corpo, tem mais antes aquele que pode precipitar o corpo e a alma no inferno. Deus manda para o inferno, sim. É claro que manda. Entende? É evidente que manda. Agora imagine, então naquele momento que você for julgado, se você morre sem a graça de Deus, se você morre sem comunhão com Deus, o que acontecerá com você? Então o Pai te precipitará no inferno. E sabe o que acontecerá? Como numa partida de futebol, sabe, quando o pai se um gol, né, alguma coisa assim, sabe, a criação inteira vai se levantar, os anjos, os santos, e aplaudirão, entendeu, a sentença de Deus por causa da sua condenação. Aplaudirão a Deus, louvarão a Deus por ter te condenado e livrado do céu da imundícia que você é. Está entendendo? Da podridão que você se tornou, porque rejeitou o amor de Deus. Entendem, irmãos? A coisa é séria. Agora, o que é mais sério, o que eu fico assim, agoniado, né, é de ver que a grande parte das pessoas não estão nem para isso. Entendeu? Completo. Relativismo completo, é indiferença para com Deus. É verdade, isso eu vejo, né, que a grande parte das pessoas não buscam Deus. As pessoas não conhecem Deus. Também há muito poucos que apresentam. E mesmo aqueles que estão dentro da igreja, a maior parte não adora o Deus verdadeiro. Adora uma ideia errada que fizeram de Deus. Sabe qual que é a ideia de Deus? E muitos de vocês têm essa ideia errada. Muitas pessoas têm a ideia seguinte, olha, fabricaram um Deus com a própria cabeça. Eu estava pregando em um lugar, a pessoa falou assim, mas olha, esse Deus que você está falando aí, esse Deus de ira, esse Deus que castiga, esse Deus que pune, esse Deus que de justiça, esse aí não é o meu Deus, não. Eu falei, claro que não é. Claro que não é o seu Deus. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus que é revelado por Jesus Cristo. O seu Deus é o que você fabricou. Entendeu? Que é um Deus que não tem lei, que não tem mandamento, que não tem, sabe, que não pune o pecado. É um Deus relativo. Entendeu? Esse é o Deus da maior parte das pessoas. As pessoas dizem, mas Deus é bom. Sabe, quase não se fala. A pregação hoje, a maior parte das vezes, apenas contempla o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Olha, Jesus te ama, entendeu? Jesus, Deus é amor, etc. É claro que isso é verdade, mas se a gente mostra apenas, vamos dizer, este aspecto, entende? Nós acabamos por formar uma geração de gente acomodada dentro da igreja, de pessoas que pensam que pode fazer o que quiser, que pode se comportar do jeito que quiser, que pode ter a atitude que quiser, que vai para o céu porque Deus é bom, entendeu? E isto não é verdadeiro. Quando as pessoas se confrontarem com a verdade de Deus, nua e crua, elas se precipitarão no inferno. Serão precipitadas. Por quê? Porque mesmo estando dentro da igreja, não viveram aquilo que Deus queria. E há uma multidão de gente comportando dessa forma, entende? Achando que pode fazer o que quiser, comportar do jeito que quiser, que não tem problema, porque Deus é bom. Irmãos, Deus é bom, mas a ira dele pesará sobre nós, se nós não acolhermos os seus ensinamentos, se nós não acolhermos a sua verdade e não nos esforçarmos de vivenciá-la. Deus é bom e misericordioso. Deus perdoa todos os pecados, desde que as pessoas se arrependam deles. Deus não rejeita ninguém, porque Deus nos ama. Deus não rejeita ninguém que queira viver de acordo com aquilo que Ele propôs. Agora, vou falar uma coisa para vocês. Talvez vocês se assustem. Deus odeia tudo que é diferente dele. Nós estamos acostumados a escutar essa frase, né? Deus ama, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador.